Olá, olá, 19 horas e 30 minutos, aqui mais uma vez no canal Espiritismo com Cristo. Vamos aqui fazer a leitura do livro Espiritismo Aplicado com Eliseu Ringonati. E é sempre um prazer quando a gente se assenta aqui para poder fazer esse trabalho, para fazer essa leitura, para falar sobre o, o que realmente o Espiritismo tem para nos oferecer dentro do Evangelho, dentro das leituras, dentro daquilo que Cristo nos deixou, assim, para que a gente pudesse fazer as nossas reflexões e nos ajudar a seguir o nosso caminho, né? Vamos chamar assim a nossa companheira para que possamos já fazer uma oração para preparar o ambiente para que a leitura possa ser uma leitura também de paz, com aqueles irmãos que compactuam com a mesma ideia do plano espiritual, para que as coisas possam ser mais leves, mais fácil e que a gente possa ter uma melhor compreensão. Seja bem-vinda, Débora. Uma boa noite. Boa noite. Opa, esqueci o microfone. Boa noite, mais uma vez, um prazer estar aqui, mais essa semana. É uma semana ausente agora aqui, né? A gente sente falta de estar discutindo aqui, né, o livro. A gente vem aí de diversos capítulos, de diversos pensamentos. Então, é importante, né? A gente sente falta, né, de estar conectado, né? Sim, Porque essa sim. conexão é muito importante. Depois que a gente realmente descobre, né, esse elo, essa facilidade que a gente passa a ter quando a gente começa a enxergar a luz, porque a gente tem um pouco mais de ânimo, coragem, porque você sabe que você Exatamente, está num caminho e que ali na frente tem algo melhor. E cada vez você vai descobrindo alguma coisa. Então, quando você entende isso, aí você começa a dar passos cada vez mais largos. Exatamente. Então, é sempre um grande prazer continuar esse aprendizado com vocês, né? Então, como início de trabalho, aquele momento de serenar a mente, tirar todos os pensamentos indevidos, né? Deixar aqueles pensamentos conturbados. Inclusive, a gente vai falar sobre isso hoje, limpar a mente, deixar a mente o mais clara possível, colocando uma tela branca na nossa mente, imaginando a figura do Cristo, aquele olhar sereno, calmo, tranquilo, ele abrindo os braços e nos convidando nesse abraço reconfortante, acalentador, que nos aquece e nos afasta de todos os problemas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Então, dando continuidade à leitura dos últimos capítulos. Hoje, então, vamos continuar a análise dos desejos. É justo que, para dominarmos os nossos desejos, devemos submetê-los a uma análise rigorosa. Assim, ao desejarmos qualquer coisa, façamos a nós próprios as seguintes perguntas e, sinceros, respondamos a elas. 1. Prejudicarei ao meu semelhante com a realização deste meu desejo? 2. Estarei prejudicando o meu progresso espiritual com este meu desejo? 3. Estará este meu desejo de conformidade com a lei? Não fazer aos outros o que não desejo para mim? Feita, pois, a análise dos desejos, estaremos em condições de guiar nossos pensamentos, uma vez que tenhamos a coragem de abandonar os desejos insensatos? Lembremo-nos, contudo, de vivermos uma vida simples. Uma vida simples tem necessidades simples. Necessidades simples promovem desejos simples. Desejos simples fazem nascer pensamentos simples. E pensamentos simples geram atos simples e dignos. Sobretudo,
que nossos desejos sejam irrepreensíveis. Se cultivarmos desejos irrepreensíveis, nossos pensamentos serão irrepreensíveis. E como consequências, viveremos irrepreensivelmente. Quando a gente fala, prejudicarei a meu semelhante com a realização deste meu desejo? Então vamos pensar da seguinte forma, né? Eu quero algo e quero muito, né? Algo que de repente, por exemplo, já extrapolou, né? Algo que já não faz mais parte do meu convívio, algo que eu já tive, ou de repente uma doença que eu tenho, ou algo que eu quero que eu ainda não tive, né? Mas o que isso vai trazer para minha vida? Isso vai trazer benefícios para mim? Isso vai prejudicar outra pessoa? Vai prejudicar alguém? Vai prejudicar a mim? A gente tem que pensar sobre isso. Qual o papel disso, né? E aí, a segunda pergunta. Estarei prejudicando o meu progresso espiritual? Porque se você não tem isso, por que você não tem isso? É muito importante. Se você tiver, o quanto isso vai acarretar na sua vida? Porque se você não tem isso, algum motivo tem. E se isso não está com você, por quê? Se você tiver, isso vai te fazer bem ou vai te fazer mal? E a junção disso vai ser bom ou vai ser ruim? Já foi bom? E no futuro vai ser bom? Estará este meu desejo de conformidade com a lei não fazer aos outros o que não desejo para mim? E uma vez que esteja com você, isso seria bom da forma como chegou? Esse é o principal, né? Então, quando a gente coloca isso em várias vertentes, você começa a analisar e você vai perceber que tudo você pode. Já dizia Paulo. Tudo você pode, mas nem tudo te convém. Às vezes você quer uma coisa e aí você faz de tudo para ter aquilo que você quer. E aí você abre mão de outras que seriam ótimas. Mas você quer aquilo porque aquilo é o seu objeto de desejo e a sua obsessão. E aí, quando você tem aquilo está atrasando o seu lado espiritual, mas você quer aquilo porque você quer. Porque é ego, porque é poder, porque é narcisista, porque você quer aquilo. Então, aí entra a parte do controle dos desejos. Do controle, né? dos desejos. Aí você Porque pega aquilo para você. O que você vai desejar, porque aquilo ele vai te ser materializado. Exatamente. Se aí, materializou. O desejo que você tem, antes de você se aprofundar com ele, Sim. você precisa de tudo isso que você está falando. Essa análise. Exatamente. Mas as pessoas, elas não analisam. Não, elas não analisam, mas elas querem. E vão desejando. Exatamente, elas querem. E elas não ficam satisfeitas enquanto elas não conseguirem. E aí elas atrasam o lado espiritual A, B e C. Então ela atrasa, né? O meu lado, o seu lado e o lado do outro. E muitas vezes o lado de um outro. Ela não está observando a volta dela, né? Antes de realmente Sim. desejar aquilo. Sim. Porque o controle do desejo vai acarretar pensamentos e os pensamentos vão ter ações. Sim. Essas ações, elas vão ser de acordo com aquilo que você está pensando. Não tem como você fazer alguma coisa sem pensar. Uhum. Então você vai fazer e dentro daquilo eu desejo algo, eu pensei e executo. Uhum. Mas eu estou atrapalhando o que está em meu entorno. Sim. Né? De repente, por exemplo, vem como acontece muito. Uma pessoa, sei lá, vai num bairro residencial,
ela monta uma indústria, alguma coisa ali ela vai fabricar alguma coisa ali e faz um barulho enorme, descontrola ali o sossego daquele bairro, daquelas pessoas que estão à sua volta. Às vezes eles têm, né, turnos diferentes, trabalham às vezes 24 horas por dia. Então, você está fazendo o seu trabalho, está ganhando seu dinheiro, está gerando ali a economia, está gerando emprego, mas e aí? Ajuda meia dúzia e atrapalha uma dúzia. Então, você analisou o que você está fazendo em volta? Tá certo? Então você tem que procurar, tudo bem, você vai fazer tudo aquilo, mas ali não era o local exato. Então tem o lugar para você fazer. Ah, mas era aqui que eu tinha, aqui que eu vou fazer. Não, você vai começar a ter um embate. E porque tudo aquilo que a gente faz que acarreta problemas externos, se não tem um bom senso, criaram Vai as gerar leis. embate. Então criaram as leis. Se você não tem bom senso para não fazer, foram criadas as leis para que isso não possa ser feito. Então se você não faz livremente de coração, porque você sabe que está atrapalhando, Sim. você não vai fazer, porque existe lei para isso. Então vai começar as complicações, você vai perder tempo, você então não entendeu o que realmente foi pedido, né? A análise dos desejos, porque é o que vai entrar na sua vida. Sim. Não, e é muito importante porque é bem assim mesmo, né? Então, por exemplo, então vamos supor, eu quero um emprego num banco, né? Então, eu vou estudar muito porque eu quero um emprego num banco. Aí eu sou formada em administração e eu quero emprego trabalhar num banco porque o banco paga bem. Aí vem um hospital e o hospital me oferece uma vaga de emprego. O hospital até vai me pagar melhor. Mas eu quero a vaga no banco. Porque o banco é status, é banco, né? Se você for pensar, nossa, quem vai ter status se você for trabalhar num hospital? É muito mais rentável e atrativo você trabalhar num banco. Por mais que o banco esteja pagando menos que o hospital. Aí você pensa, prejudicarei o meu semelhante com a realização deste meu desejo? Mas você está prejudicando a si próprio. Qual é a análise? Mas eu estou me prejudicando? Não. Eu vou continuar aqui desempregada. Vamos fazer a primeira análise. Eu vou continuar desempregada até o banco me chamar. E eu continuo desempregada, porque eu quero banco. Então, o prejudicar o meu semelhante nem sempre é o meu semelhante. É prejudicar a si próprio também. Então, quando a gente faz a análise dos desejos, até que ponto a gente também não se prejudica. Porque estar se prejudicando também é uma falha. E analisar ali o desejo, porque o desejo em si, ele é o fim. Sim. Então você deseja aquilo, mas qual vão ser os meios para você chegar lá? E esse caminho vai ser um caminho belo ou vai ser um caminho tortuoso? É a porta larga Então, e a porta estreita, né? o que é que vai ter que ser vivido, o que é que vai ter que ser passado para que possa chegar nesse ponto de você alcançar o seu desejo? Sim. Você vai precisar passar por cima de alguém, você vai precisar passar por cima de alguma coisa, e aí? E de outros Exatamente. princípios, né, de outras ideias que você realmente, né, sustenta e que você, Muito nesse bem. momento... Bem falado. Aí, por exemplo, para você trabalhar num banco, você vai ter que, alguém vai ter que mexer os pauzinhos, né? Vai ter que fazer lá algumas coisinhas para você trabalhar no banco. Mas de forma honesta, você pode trabalhar no hospital. Mas para você trabalhar no banco, você vai ter que se sujeitar a algumas coisas. Então, mais uma vez, você vai estar se prejudicando. Às vezes vai pedir uma facilidade, né? Às vezes vai ter que aceitar alguma facilidade, vai ter que facilitar alguma coisa. E dentro do que nós
entendemos a parte, né, espiritual, a Exatamente. parte moral, né? Então tudo isso conta para que você vigie exatamente aquilo que você quer, né? Aquilo que você deseja e firmemente e você fazer essa análise para que as coisas não vá para um lugar aonde possa causar qualquer tipo de prejuízo para Sim, qualquer um que esteja exatamente. à sua volta, nem sempre naquele primeiro momento, mas em todos os momentos. Se eu vou fazer alguma coisa hoje que amanhã pode vir a prejudicar alguém, nós temos que analisar isso também. Exatamente. E aí a pessoa vai, passa por todas essas, não faz nenhuma dessas análises e arruma e vai trabalhar no banco. E aí o banco acaba que ela descobre que o banco não realmente não serve para aquilo que ela quer, né? O banco atrasa totalmente a vida espiritual dessa pessoa. O banco não é aquilo que ela imaginou que seria e ela se demite do banco. E aí ela vai trabalhar no hospital. E aí a gente vai para a terceira lei. Não fazer aos outros o que eu não desejo para mim. Certo? E aí lá no hospital, quando a pessoa vai trabalhar num emprego novo, ela acaba levando toda aquela questão, vamos chamar de questão kármica, né? De tudo aquilo que ela fez. Todas as coisas que ela se submeteu. Né? O atraso espiritual, todos os erros que ela cometeu, as facilidades que ela teve nos outros lugares, a porta larga que ela entrou, todos os vícios aos quais ela se submeteu, aos ímpetos que ela não freou, aos impulsos que ela deu vazão, a todas as coisas que ela fez. Aí ela chega lá no hospital e quer recomeçar tudo de novo. Ter esse cuidado para não, né, mudar toda uma história. E aquilo que eu estava falando, né? Essa análise, ela é exatamente para você não se perder ao longo do caminho e não deixar de resolver coisas que você pode vir a resolver aqui nessa encarnação, para que você possa já dar um outro passo. Então, a análise do desejo, os pensamentos, né? E exatamente vai ser a porta de entrada para você conseguir chegar a enxergar a sua situação de uma forma mais limpa, mais clara, mais ampla. E sem contar que quando você for fazer ali a reflexão de tudo isso, né? Vai ter um dia que nós vamos ver tudo o que nós praticamos, nós vamos olhar e vamos entender que naquele momento, por não saber essa lição, por não ter buscado, porque as lições, elas são o que vai despertar em nós, né? Porque nós já temos dentro de nós a nossa centelha divina que está pronta. Então, no fundo, nós sabemos, mas precisamos ser despertados. E ser despertados, nós vamos ser despertados com as lições que foram deixadas para nós. Isso nada mais do que é uma lembrança para nós. Quando nós achamos que nós aprendemos alguma coisa, nós simplesmente só estamos lembrando que existe uma centelha divina e que ela já sabe tudo e que precisa ser assim descoberta, liberta. Então, nós vamos acrescentar mais um pedacinho dessa centelha divina que foi descoberta, que foi deixada assim para que a gente possa exatamente deixar ela atuar. Então, nós estamos descobrindo através
Deus enviou para nós. Se Deus deixou para nós as Escrituras, deixou para nós toda a parte intelectual que Ele enviou com um irmão, que deixou isso registrado para nós, nós precisamos, né, entender sobre isso. Sim. E quando nós entendemos, nós descascamos mais um pouquinho o nosso ego e deixamos aparecer um pedacinho maior assim da nossa centelha divina, porque nós já sabemos dentro de nós, no fundo, o que realmente tem que ser feito. Sim. E o que realmente não deveria. Uma pessoa me perguntou hoje: nossa, mas como eu faço para frear isso? Então. Engraçado interessante que justamente hoje me perguntaram isso. Como faço para frear esses ímpetos? Porque esses ímpetos são os desejos incontrolados, né? Em primeiro lugar, a impulsividade. Como é que eu faço? Ela me perguntou, como que eu faço para controlar essa impulsividade, frear isso? Então, mas quando a pessoa souber que ela precisa analisar, você vê que essa lição aqui, ela não está no primeiro capítulo, não está na primeira página do livro. Racional. Ela não está na primeira página do livro. Sim. Tem todas as outras lições que vêm antes. Exatamente. E uma das coisas que eu falei para ela foi o principal. Não adianta, né, falando exatamente sobre as outras lições, não adianta você frear o ímpeto quando você já está no termômetro lá no vermelho. Porque a análise ela tem que ser feita muito antes do termômetro chegar lá no vermelho, tá? A gente está falando disso em todos os sentidos, de uma forma racional, de quando, vamos falar do termômetro da impulsividade, quando está lá no verdinho. Então, você tem o verde, o amarelo e o vermelho, né? Então, quando você está analisando o controle do pensamento e o desejo, é quando ele está no verdinho. Quando a gente volta na lição do Espiritismo, quando a gente volta aqui, vamos lembrar, por exemplo, da lição de vícios, né? Que se você, por exemplo, bebe, usa qualquer coisa relacionada, por exemplo, a drogas, não adianta, depois que você fizer o uso disso, querer frear, por exemplo, os desejos, né? Os impulsos, porque daí já está no vermelho. E aí você não freia mais nada. Né? Essa lição dos desejos, ela é muito importante lembrar. Se você for lembrar em tudo isso que a gente está falando aqui nessa lição dos desejos é no âmbito do verde, né? De quando quando o pensamento vem. Então, para elas frear esses impulsos, ela precisa antes de algumas lições que realmente antecede tudo isso, e a principal de tudo é que ela precisa seguir um método. Sim. Então, quer dizer, não é uma coisa aleatória que ela vai fazer. Então, quando ela entende que ela precisa trabalhar algo antes, então ela vai trabalhar assim a paz de espírito, para que ela possa ir aos poucos compreendendo que nesse momento, nessa hora, vai agir a minha paz de espírito. Eu vou primeiro parar e não vou dar voz ao meu impulso. Sim. E aí, em seguida, eu vou ter o tempo para analisar. Exatamente. Mas se você não fazer isso e não praticar isso, o que vai acontecer? Você, antes de pensar que tem que analisar, que você já agiu. Sim. Então não funcionou. Exatamente. Então precisa primeiro entender que é uma série de coisas que você precisa estudar para você chegar nessa paz de espírito, porque você tem que sair desse
desse mundo generalizado, esse mundo geral que está acontecendo, que todo mundo desenfreado, todo mundo preocupado, todo mundo sempre ocupado, todo mundo querendo saber simplesmente dos seus interesses. Então, você vai trabalhar de uma forma que você vai começar a dar mais importância às coisas espirituais, às coisas que podem te trazer mais tranquilidade, mais paz, e não você acelerar. Então, é incrível isso, porque hoje em dia eles criaram uma máquina que ela dispara uma coisa que está ligada ao nosso cérebro, que é a dopamina. Então, todos querem receber essa descarga de dopamina, e essa máquina que é o celular, principalmente, ela está ligada a isso, aos prazeres imediatos e rápidos que você pode ter ali dentro, com a tela, né, com várias histórias ao mesmo tempo, cada um falando uma coisa, contando alguma coisa, e você vai rolando. Então, porque o ser humano é movido por histórias, e cada hora você está vendo uma história diferente, e você vai ali empilhando uma na outra, e isso dentro de você vira um turbilhão, porque ali não fica uma informação. Ali ele fica uma confusão de informações, mas que te trouxe aquele vício e saciou aquilo que você queria. Então, você vai ali estar dentro de um controle, e você não vai estar no controle. Você vai estar sendo controlado. E, infelizmente, né, respondendo exatamente a pergunta dessa pessoa que fez para você, existe uma série de outras coisas antes a ser feita para que você realmente possa frear os seus impulsos e que você possa fazer a análise. Mas, primeiro, você precisa despertar e entender que existe um caminho a ser seguido, existe um objetivo lá na frente. Então, quer dizer, é um desejo de chegar ali a um lugar perfeito. Para você chegar lá, você precisa passar pelo caminho. E você precisa analisar qual vai ser esse caminho e o que você vai ter que passar. E quando estiver passando, você dar graças a Deus porque já está passando. E não achar que você está sendo punido, que está sendo ruim, que você está sofrendo, que você não, você só está passando. Exatamente. Né? Então isso é importante. Isso vai te trazer musculatura, vai te trazer ali forças para você trabalhar tudo isso. Então o desejo de você chegar a um lugar de paz é que vai te trazer pensamentos para que você comece a seguir esse caminho aonde te leva a paz. E, como eu estou te falando, nem sempre vai ser gramadinho, macio, fofinho, sempre. E vai ter coisas que vai acontecer ali, mas se você tiver aqui em ordem com o aprendizado que foi deixado, você vai conseguir parar, analisar e aí você agir. É isso aí. Bom, vamos lá. Caminhando para o encerramento, o Marcão vai fazer as vibrações. Nossa, que discussão. Mas não tem mais na semana que vem, gente. A gente precisa entender que quanto mais a gente falar sobre esse assunto, mais a gente, né, vai dando sequência e vai vendo uma coisa que vem pós a outra, mesmo que naquela hora, naquele momento, você não entenda, depois elas vão fazer uma ligação. Exatamente. Em algum momento na sua vida, fica tranquilo,
que isso vai começar a fazer sentido, que isso vai começar a encaixar para que você possa usar. Isso são ferramentas, são coisas que vão gerar aí aprendizados e vão despertar, vão ali limpando ali aquele ego que está por cima daquela centelha divina que está dentro de cada um de nós. Né? Essa centelha divina, ela precisa brilhar, ela precisa estar aqui fora e não escondida, né? Porque, inclusive, segunda-feira foi lido o Evangelho e lá estava dizendo, né, que os apóstolos queriam estar ali para beber do mesmo cálice que Jesus. Mas ele falou, não é você que se coloca aí, não é qualquer um que se coloca para tomar o mesmo cálice que eu. É ele lá em cima, é o Pai. É o Pai que vai dizer aonde você vai estar e o que você vai fazer e tal. Então, é a história de cada um. Então, vamos nos preparando, porque nós mesmos, nem nós sabemos sobre a nossa história. Nem nós sabemos quais as próximas lições que precisamos aprender. E talvez, aonde estamos agora, nós não sabemos a lição que estamos aprendendo. Por isso que diz, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Então, dentro de uma situação que você está vivendo, talvez a lição que você está tendo ali, você não sabe realmente qual é a lição. Até o desfecho de tudo aquilo, até o fechamento desse ciclo, para que aí você comece a ver coisas que você ainda não tinha visto. Mas tudo através da análise. Se você não analisar a situação que você passou, o que você passou, a situação que você está vivendo, e provavelmente ali você vai ter uma ideia da situação que você vai viver. Então, você vai juntando tudo isso e você vai criando ali um formato aqui para você realmente falar, bom, sobre esse caso aqui eu já estou, então eu não vou mais agir na impulsividade porque eu preciso ter um pouco de paz de espírito, parar, analisar os meus sentimentos para que eu gere bons pensamentos e os meus bons pensamentos gerem boas ações. É isso aí. Então, agradecendo a todos vocês que estão em casa, agradecendo a Débora por estar aqui junto, acompanhando, fazendo sempre aí, né, uma boa leitura, sempre explanando com a gente aqui, né, agradecendo os irmãos da espiritualidade que estão sempre conosco, agradecendo, né, o Estúdio Shift aqui, que nos permite fazer esse quadro e todos os outros aqui. Então, simplesmente só agradecimentos, só assim dizer que a gratidão, ela gera mais possibilidades, ela gera mais condições, ela gera mais abundância, ela gera... Então, vamos agradecer. Agradecer por você estar aí nos acompanhando, por você estar saindo melhor aqui depois dessa leitura, e agradecer infinitamente por todas as coisas, pela fala que nós estamos podendo aqui ter, pelos nossos olhos que estão assim podendo enxergar, pelos nossos órgãos, pelos nossos membros que estão todos funcionando. Então, não tem por onde nós olharmos diferente. É só nós olharmos para nós mesmos e olharmos à nossa volta, nós vamos ver a perfeição. Agradecer, agradecer e agradecer sempre. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o seu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade, Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja, graças a Deus. Isso aí. Boa semana. Lembrando que se você precisar de ajuda, precisar do tratamento, aconselhamento, atendimento fraterno, venha à nossa casa, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. Será um grande prazer receber você aqui, tá bom? Até mais. É isso aí. Lembre que sempre tem alguém aí do seu lado para te ajudar, fisicamente e espiritualmente. Analise, olhe, procure. Fica com Deus.